pai Jacó, e começam a demorar lá. Então Jacó chama José e fala assim: olha, você vai até os seus irmãos, vê se está tudo bem lá, vê se eles não estão precisando de nada. E nesse dia José se levanta e vai ter com os seus irmãos. E chegando próximo, no momento em que os seus irmãos o veem, dizem o seguinte: lá vem o sonhador. Lá vem aquele homem que diz que um dia nós iremos nos curvar a ele. Então os irmãos de José arquitetam um plano. Vamos matar José, vamos jogar José numa cisterna, e aí a gente pega a capa que o nosso pai deu a ele, suja aquela capa de sangue e fala: olha, um animal feroz veio e matou José. Mas aí o irmão mais velho, Rubem, sentindo-se responsável pelos seus irmãos, disse assim: peraí, não vamos fazer isso com ele não, vamos jogar ele numa cisterna, vamos sujo, mas não vamos fazer isso com ele não. Então os irmãos aparentemente acatam isso, mas Rubem sai para fazer alguma coisa. E nesse momento que Rubem sai, vem passando uma caravana de ismaelitas. Então nasce no coração dos filhos, dos irmãos de José o seguinte: vão pegar José e vão vender José como escravo. Além de nós tirarmos esse homem da nossa vida, que está querendo se sobrepor a nós também vamos ganhar dinheiro vendendo José. E assim acontece. José vai para o Egito, e agora como escravo, meus irmãos. E agora vai triste, como escravo, amarrado dentro de talvez um carro, sendo levado com os outros escravos para o Egito. Você já parou para pensar? José, um homem de apenas 17 anos, como vocês jovens que estão aqui, 17 anos de livre passando a escravo. Qual seria a reação então deste jovem, de José, um jovem conectado com Deus? Ele poderia muito bem, lá dentro do carro, começar a pensar no seguinte: o que está vendo comigo? Eu sonho sonhos, conto esses sonhos para a minha família, e agora eu estou preso aqui nesse lugar, eu estou como escravo. Poderia então começar a amaldiçoar os seus irmãos. Poxa vida, aqueles irmãos que eu tinha, na verdade não servem para nada. Eles quiseram me ver pelas costas, e começaria a amaldiçoar os seus irmãos. Ou quem sabe também José poderia blasfemar contra Deus, dizendo: o Senhor me fez sonhar esses sonhos, e esses sonhos me levou para a escravidão. Agora eu sou um homem que antes livre passo a ser conduzido, porque sou um escravo. Eu poderia ir dentro daquele carro blasfemar contra Deus, dizer mal contra Deus, e aí, a partir dessa maldição contra Deus, ele veria o fim da sua conexão e, consequente, o fim dos seus sonhos. Mas, meus irmãos, nessa trajetória de José para o Egito, diz-nos o texto desses capítulos que creio os irmãos já terem lido. José é vendido para um homem chamado Potifar. Na verdade, um homem importante no cenário egípcio, um homem que estava sobre homens, um homem comandante, e ele é vendido para aquele lugar. Aquele menino de apenas 17 anos, livre, agora passa escravo, vendido para Potifar. Nós poderíamos pensar: será que de fato José amaldiçoou os seus irmãos, blasfemou contra Deus? Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Quando José chega na casa de Potifar, no capítulo 39, verso 2, o autor de Gênesis registra algo muito importante que creio marcou a história de José. 39, verso 2 diz assim: mas o Senhor estava com José. Aquela desconfiança nossa que talvez José tivesse amaldiçoado seus irmãos, que talvez José tivesse blasfemado contra Deus, agora cai por terra. Porque o Senhor é com José. Ah, meus irmãos, o Senhor era com José. O Senhor era com José. Na verdade, José conservava consigo os ensinamentos que havia escutado do seu pai a respeito de Deus. E não somente ouvido esses ensinamentos, mas também experimentado desses ensinamentos, tratando de preparar um relacionamento com Deus. Ah, meus irmãos, e José, mesmo ali escravo, na casa de Potifar, ele conservando consigo a sua conexão com Deus, ele
ele começa a experimentar uma certa prosperidade ali naquele lugar. Isso me faz lembrar uma experiência que passei no período do seminário. Eu morei com um rapaz lá no seminário do Sul chamado Evandro, hoje é pastor lá em Foz do Iguaçu, Paraná. E nós tínhamos o costume de fazer compras sempre no início da semana, para aproveitar as promoções. E fazíamos as compras. Chegávamos no nosso alojamento, nós víamos alguns seminaristas que tinham muito pouco, ou quase nada para viver. Então o que nós fazíamos? Saímos recolhendo de todo mundo, e aí todo dia fazíamos uma sopa lá para a turma, uma janta, um almoço, e todos nós comíamos a satisfazer. E às vezes eu falava assim para Evandro, e o dia que nós não tivermos mais condições de fazer isso? E o dia que no meio da semana acabar, o que a gente vai fazer? Ele sempre falou assim, Felipe, sabe de uma coisa? Deus honra. Deus honra os seus, Ele nunca vai deixar desamparado os seus. Na verdade, meus irmãos, Deus honrava os seus. E nós descobrimos o seguinte, que Deus honra os que têm um caráter moldado ao caráter de Cristo. Semelhantemente a José, um homem que tinha o seu caráter moldado pelo caráter de Deus. Meus irmãos, José poderia ter seguido o que diz os ditames do mundo. Sabe o que diz o ditame do mundo? Nós conversamos na MCA ontem isso. Nós falamos que você pode agir em 3 níveis. O primeiro nível é o nível animal. Alguém pisa no seu pé, você vai lá, pisa no pé, e além de dar um pisão no pé, dá um tapa na pessoa. Isso é de nível animal. Temos também a ação no nível humano, que é a seguinte: você pode agir dentro da lei, ainda que a lei seja imoral. Por exemplo, eu conheço um rapaz que pediu ao seu pai parte da herança que tinha, mesmo o seu pai em vida. Ele disse, olha, minha mãe é morta, eu posso fazer isso. E esse pai disse para mim, pois é, ele pode fazer isso. Isso é legal, mas isso não é moral para comigo, que sempre pode ver. Pode agir no nível humano, mas você também pode agir no nível divino. Não pagando mal com mal, mas servindo aos outros como se estivesse servindo a Deus. E José era um homem assim, que servindo a Potifar, servia como se estivesse servindo a Deus. Por isso José experimenta um período de prosperidade na casa de Potifar. Ele poderia ter sido um escravo subordinado. Ele poderia ter pensado, já que eu estou aqui e fui comprado por este homem, eu vou ser um escravo subordinado. Eu já estou aqui, os meus sonhos já se acabaram, eu vou ser insubordinado, não vou acatar com cuidado as ordens de Potifar. Mas não, meus irmãos. José foi um homem que no seu caráter era possível perceber a presença de Deus. Sabe de uma coisa, jovens? Sabe de uma coisa, igreja? Deus tem estado à procura de pessoas dispostas a experimentar o caráter de Cristo. Deus tem estado à procura de pessoas que querem moldar o seu caráter semelhantemente ao caráter de Cristo. Meus irmãos, José era um homem que não somente ouvia o seu pai contar sobre as experiências que tinha com Deus, mas ele também tinha a sua experiência com Deus. Na casa de Potifar, José construiu um relacionamento de confiança com o seu Senhor. Lá ele construiu um relacionamento com Potifar, de modo que Potifar não lhe negara nada. Ele parecia ser tanto senhor como Potifar. José passou a administrar os negócios de Potifar, passou a administrar o dinheiro de Potifar. Na verdade, tudo o que se relacionava à questão financeira na casa de Potifar era com José. E aí José poderia ter caído numa outra tentação. Você se lembra do sonho que eu acabei de contar para você que José teve? Ele poderia pensar o seguinte, bem, já que eu conquistei a confiança de Potifar, eu vou ser desonesto nos negócios de Potifar. Vou começar a juntar um dinheiro legal, e quando eu tiver uma soma muito grande de dinheiro, eu vou fugir da casa de Potifar, chegar na casa do meu pai, virar para os meus irmãos e falar assim, agora
dinheiro. Eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Vocês podem agora perceber que aquele sonho que eu sonhei não era mentira. Eu estou com dinheiro. Olha aí os meus cabelos, olha aí as minhas roupas, e vocês não têm nada. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? José se manteve fiel a Potifar. José se manteve fiel ao Senhor e por isso era um homem fiel a Potifar. Mas como ter um caráter moldado pelo caráter de Cristo? Certa feita, o Senhor falando, disse, registrado com Mateus, no capítulo 11, verso 28 e 29, o seguinte: